Emocionante descoberta. Como salvar um menino da rua levou a um amor surpreendente. Ana caminhava com o coração na mão. A ladeira do subúrbio do Rio de Janeiro era um desafio diário, mas cada passo fazia lembrar do seu propósito: educar. Quando ela olhava para as crianças da sua escola, via um pedaço de si mesmo o olhar vazio que tantas vezes já enfrentou. A desigualdade social a rasgava por dentro, mas sua missão era clara: dar a elas uma chance de um futuro melhor. Certa manhã, ao voltar para casa, seu mundo virou de cabeça para baixo. Um menino de rua, sujo e solitário, estava a um canto, com um olhar triste que cravava em seu peito. Lucas, ele se apresentou. Ana sentiu a urgência de abraçar aquelas pequenas esperanças, de acolher a dor que transbordava dos olhos dele. Sem hesitar, estendeu a mão e convidou Lucas para suas aulas. Vamos juntos aprender a voar. Com o passar das semanas, um laço especial se formou. Ana se despediu de suas inseguranças e encontrou em Lucas um propósito renovado. Mas não estava sozinha nessa jornada. João, um colega professor, acordou seu coração de forma inesperada. Ele compartilhava de suas ambições e a apoiava nas dificuldades, como um farol em meio à tempestade. Os olhares de desaprovação da comunidade estavam sempre presentes, mas a conexão deles se tornava cada vez mais forte. Em um momento de ousadia e esperança, Ana organizou um evento beneficente. O sonho era arrecadar fundos para garantir a educação de Lucas e de outros meninos da sua comunidade. A ansiedade a consumia, mas sua determinação a movia. O dia do evento chegará e a empolgação estava no ar, mas a tensão aumentava com a presença de um antigo professor. Ao subir ao palco, as palavras dele ecoaram como um grito no coração: não deixem que o medo de serem julgados impeçam vocês de ajudar. A plateia, antes silenciosa, murmurava, compartilhando medos e dúvidas. Ana sentia a energia da sala mudar. Era um momento de epifania, a realidade de todos ali se entrelaçava, revelando feridas que pediam cura. Mas os desafios na vida de Ana eram muitos. Sua família não compreendia seu amor por Lucas e João. Para eles, a vida deveria ter um ar normal. O coração de Ana pulsava forte, entre lágrimas e sorrisos, aguardando uma reviravolta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Durante o evento, Ana estava prestes a se pronunciar quando um incidente inesperado ocorreu. Um grito ecoou da multidão, fazendo o coração de todos parar. Lucas, em uma busca desesperada por algum alimento, se feriu e a plateia ficou paralisada. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas enquanto ela corria em direção ao garoto. O que ela faria agora? A dor da injustiça social se intensificava mais uma vez. Seria esse o desafio que poderia desmoronar tudo? A sobrevivência de Lucas estava em suas mãos, e ela precisava decidir rapidamente o que fazer. Ana chegou a Lucas em um instante. O pequeno estava no chão, a mão sangrando, com um olhar confuso, cheio de medo e dor. A plateia, que antes estava cheia de esperança, agora se transformou em um mar de murmúrios nervosos. Aquela cena fez o coração de Ana se apertar. Lucas, calma. Estou aqui, ela disse, tentando transmitir conforto mesmo enquanto o próprio coração dela disparava. Com gentileza, ela começou a examinar o ferimento. Uma garrafinha de água estava ao seu lado e ela a pegou, limpando a ferida com delicadeza. O garoto estava agitado, mas o olhar dela o acalmou, era um abraço invisível lá do fundo. As vozes da plateia começaram a ressoar, algumas pessoas oferecendo ajuda, mas ela queria que aquele momento fosse apenas entre os dois. Ela analisava o rosto de Lucas, o brilho de sua força, escondido sob camadas de dor. Você é muito corajoso, sabia? Olha, eu vou cuidar de você. Vamos lá, um passo de cada vez,
ela reassurou. Enquanto cuidava do garoto, Ana sentiu um toque no braço. Era João, com a preocupação visível em seu rosto. Deixe-me ajudar, ele sussurrou, posicionando-se ao lado dela. Ele estendeu a mão, segurando a garrafa, e juntos, passaram a limpar a ferida. O trabalho em equipe deu a Ana um novo impulso. Obrigado, João, ela sussurrou, aliviada por tê-lo por perto. A multidão, que antes estava imparcial, agora parecia se unir em torno daquela história. Os olhares que outrora eram de julgamento estavam começando a se moldar em solidariedade. Ana percebeu que estava em um momento decisivo não só para Lucas, mas para todos eles. Era como se a energia ao redor estivesse mudando, transformando dor em esperança. Depois de tratar o ferimento, Ana olhou para Lucas e fez uma pergunta que estava ecoando em seu coração desde o início. O que você mais sonha em fazer? O garoto hesitou, mas depois de um momento, seu olhar começou a brilhar. Eu quero ser professor como você, Ana. Quero ensinar, respondeu ele, a fé em suas palavras causando um arrepio em Ana. E aquele pequeno momento foi como uma faísca, incendiando o desejo de lutar por um mundo onde os sonhos poderiam estar ao alcance de todos. Com lágrimas nos olhos, Ana mal conseguia conter a emoção. Mas enquanto a plateia continuava a se mobilizar em apoio, um homem na parte de trás se levantou. Ser professor. Ele é só um menino de rua. O que ele pode ensinar? Aquelas palavras ecoaram, cortando o ar como uma faca. Ana sentiu um frio na barriga. Aquilo poderia abalar toda a luta que ela havia começado. Todos têm algo a ensinar quando recebem a chance, ela gritou, sua voz ressoando em todo o espaço. Lucas não é apenas um menino de rua. Ele é um ser humano, um sonhador. E juntos, podemos transformar realidades. O ambiente vibrava. Olhares solidários se uniam à sua defesa. Mas o homem insistiu. Ana sabia que era um momento decisivo e sentiu a pressão crescendo. O que ela realmente queria? Defendê-lo? Ou lutar contra essa mentalidade sombria que cercava sua realidade? As palavras estavam na ponta da língua, mas naquele segundo, tudo o que ela conseguia fazer era sentir a dor e a resistência daquele mundo. O coração dela estava em conflito, e a pergunta ecoava em sua mente: quantas pessoas ainda precisavam abrir os olhos antes que as mudanças acontecessem? E o evento que começou como uma oportunidade de esperança poderia desmoronar em segundos. Um novo desafio se formava, e a pergunta ressoava: como convencer uma comunidade a acolher e não a julgar? Ana sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. A atmosfera estava carregada de tensão, como um fio prestes a se romper. Olhou novamente para Lucas e viu a inquietude em seus grandões olhos castanhos. Um menino tão pequeno carregando um sonho tão grande. Precisava agir rapidamente. Vocês não entendem. Ela gritou, sua voz alta e clara. Cada um tem uma história. Lucas pode não ter um lar, mas tem garra, determinação. Ele tem um sonho. E se não fizermos algo, como ele pode ter a chance de realizá-lo? O murmúrio da multidão se intensificou, misturando-se a sussurros de dúvida e empatia. Ana respirou fundo, buscando forças em seu coração. Enquanto isso, o homem que se levantou continuava a insistir. Sonhos não alimentam, não vestem. Ele precisa de um emprego, de algo real. As palavras eram como balas disparadas, mas Ana não podia desistir. E o que é real, se não a oportunidade? Não são os sonhos que nos guiam? Pensa na voz que se esconde atrás da dor, na força que emana desse garoto. Um dia, ele pode ensinar muito mais do que você imagina. Nesse momento, um murmurinho começou a se espalhar pela plateia. Alguns começavam a refletir sobre suas palavras, e mesmo aqueles que antes estavam céticos agora pareciam hesitar. Ana olhou ao redor e viu rostos sérios, mas também alguns com as sobrancelhas franzidas, pensando. Poderia ser uma chance, uma abertura. João, que até então tinha ficado em silêncio, finalmente resolveu intervir. Olha, eu fui ajudado por um professor quando era criança. Ele se importava comigo, acreditou que eu poderia ser mais do que eu era. Se temos alguém como o Lucas aqui,
Por que não lhe damos a mesma chance? As palavras dele ecoaram profundamente na plateia, que avançava a um ponto de virada espiritual. Ana sentiu o peso da responsabilidade aumentar. A luta não era apenas por Lucas, mas por todos os meninos e meninas na mesma situação que ele. Ela sabia que estava em jogo não apenas a vida de uma criança, mas a esperança de um futuro diferente. E então, em meio ao calor das emoções, Lucas levantou a mão, ainda cravada de dor, e respondeu em um sussurro audacioso: "Eu só quero mostrar que consigo, que posso ser alguém." O impacto de sua declaração atravessou aquele espaço, como se o mundo todo tivesse silenciado por um breve instante. De repente, uma mulher na multidão se levantou, a voz embargada. Meu filho era como ele. Ele também tinha um sonho e Deus sabe o quanto ele queria ser professor. E se tivessem acreditado nele, talvez hoje ele estivesse aqui. Suas lágrimas eram um misto de dor e esperança, e rapidamente outros começaram a se juntar a ela, compartilhando as próprias histórias de luta e resiliência. A empatia fluiu, moldando um novo panorama. Ana percebeu que, em certa medida, aquela garante de apoio ajudou a desmantelar a rigidez do discurso do homem que havia se oposto a Lucas. A plateia começou a se unir em um coro de vozes que clamavam por acolhimento e mudança. Mas mesmo com a maré se virando a seu favor, Ana sabia que a batalha estava longe de ser vencida. Vamos lutar juntos, mas precisamos de vocês. Ela olhou nos olhos da multidão, implorando. Vamos ajudar estas crianças a sonhar e a prosperar. Precisamos abrir nossas portas, nossas escolas, nossos corações. Nesse momento, o homem que havia se oposto à ideia de Lucas hesitou. O olhar de Ana encontrou o dele, cravando-se na esperança de que ele pudesse mudar de ideia. Mas um novo questionamento surgiu na mente dela: a comunidade realmente estava pronta para acolher Lucas e todos os outros como ele? E com esse pensamento perturbador pairando no ar, Ana apenas podia esperar o que aconteceria a seguir, quando o destino de Lucas e de tantas outras crianças estivesse em jogo. A resposta estava se aproximando, mas a luta precisava continuar. Ana sentiu o chão se mover sob seus pés, enquanto a multidão alternava entre emoções. O calor da solidariedade crescia, mas ainda havia um frio na espinha. O homem hesitou, mas olhar para o restante da plateia buscava uma confirmação. Ela percebeu que precisaria agir. Não bastava convencê-lo, era hora de mostrar a todos o que estava em jogo. Precisamos de um exemplo, disse Ana, com a voz firme. Precisamos que Lucas apareça na escola, que mostre seu potencial. Que seja um símbolo para todos nós. O murmúrio da audiência cresceu, as pessoas começavam a se mover, trocando ideias entre si, algumas já sussurrando sobre a possibilidade de ajudar. Lucas continuava em pé, com um sorriso tímido. Cada mínima mudança em seu rosto falava sobre esperança. Os olhos de Ana brilhavam ao ver que talvez, apenas talvez, ele tivesse mais do que um sonho, ele podia ter uma vida nova. Uma mão levantou-se. Era uma mulher idosa, que se destacava entre os rostos tensos. Meus filhos cresceram, mas sempre encontrei formas de ajudar. Vamos fazer algo. Este menino merece uma chance. O apoio dela ecoou na sala como um trovão. É isso! Ana exclamou, encorajando a plateia. Se cada um de nós fizer uma pequena parte, podemos mudar tudo, não só a vida do Lucas, mas a vida de todos esses jovens. Ela apontou para a turma de meninos e meninas que observavam, alguns com esperanças nos olhos, outros com olhares desconfiados. A centelha da mudança precisava ser acesa. A energia na sala mudou. O homem que antes se opôs parecia agora em conflito, os músculos do rosto dele relaxando lentamente, enquanto ele escutava as histórias saindo da multidão. A empatia estava criando um novo espaço, e as vozes começaram a soar, uma a uma: vou ajudar com material escolar. Posso oferecer uma bolsa de estudos. Estou disposto a ser mentor. Lucas, você pode contar comigo. Ana sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. O poder da coletividade estava revelando sua força, e ela queria sacar mais esse sentimento. Já pensou em quantas vidas podemos tocar? Vamos transformar essa comunidade juntos. Vamos criar um programa que acolha todos os meninos e meninas como o Lucas.
E assim, conversas fervilhavam, novas ideias surgiam e, aos poucos, o ímpeto ganhava força. Lucas, antes apenas um garoto solitário, tornava-se a representação de um futuro mais esperançoso. O calor de um novo propósito parecia envolvê-lo. Ele olhou para Ana, os olhos grandes e brilhantes, enquanto ela tentava manter a calma, mas a emoção quase a fez chorar. Como poderiam construir um lar para as ambições que brotavam de dentro dele? Enquanto as promessas de apoio se acumulavam, uma estrondosa celebração começou a tomar forma. Risos e planos dançavam no ar e dentro dela, algo começou a acontecer. Havia uma nova conexão se formando, não só entre Ana e Lucas, mas com todos ali presentes. Ele, um menino tão pequeno com um sonho tão grande, começou a mostrar como um coração corajoso podia aquecer uma sala cheia de estranhos. Mas, no fundo de sua mente, uma dúvida persistia: será que essa união resistiria às adversidades do mundo lá fora? Ao olhar para Lucas, agora envolto em promessas, Ana perguntou-se como poderiam superar as barreiras que ainda estavam à frente. Quando o homem finalmente se levantou novamente, todos o observaram com expectativa. O que ele diria? As palavras que saíssem de sua boca poderiam mudar tudo novamente. O coração de Ana pulsava acelerado. O que viria a seguir seria crucial. O homem respirou fundo e começou a falar, sua voz um pouco mais suave, quase hesitante. Eu não sou de muitas palavras. Mas vi como a força de todos aqui se uniu em torno do Lucas. Isso me fez lembrar da minha própria infância, de como outros ajudaram a mudar o meu destino. A plateia se calou, surpresa e atenta. A vida nem sempre foi fácil para mim, ele continuou, e Ana sentiu um calor se espalhando pela sala, como se cada pessoa estivesse sentindo a própria história dele. Mas teve pessoas que acreditaram em mim quando eu mesmo não acreditava. Acho que é hora de eu fazer o mesmo, ele concluiu e, em seguida, olhou diretamente para Lucas. Você vai ter uma chance, menino. Eu me comprometo a ajudar. Um aplauso estourou entre a multidão, e Ana sentiu os olhos de Lucas brilharem ainda mais, cheios de crença. Mas, ao mesmo tempo, um leve receio subiu em seu coração. Esse era apenas o começo, e todo esse entusiasmo poderia facilmente se transformar em desilusão. O que aconteceria quando as coisas ficassem difíceis? Vamos planejar uma reunião semanal, sugeriu uma jovem do fundo da sala. Assim, podemos acompanhar o progresso do Lucas e das outras crianças. Essa união não pode morrer. Ana acenou com a cabeça, sabendo que essa era uma ideia fundamental. Um espaço onde eles poderiam compartilhar dificuldades, celebrar conquistas e, principalmente, manter vivo o espírito de matricialidade que começava ali. Ao invés de só pensar em Lucas, vamos pensar em todos eles, disse Ana. Juntos, podemos fazer muito mais. Imaginemos um espaço seguro para estas crianças, aulas de reforço, oportunidades de aprender uma profissão ou até mesmo criação de projetos culturais. Mais vozes se levantaram, mais jovens prometeram ajudar, e um novo círculo estava se formando. O clima era de empolgação, mas Ana não se deixava levar. O peso da responsabilidade a acompanhava a cada nova ideia. Como ela iria gerenciar tantas promessas e expectativas? Um vazio lhe preenchia o peito quando pensava se seria capaz de cumprir aquilo tudo sozinha. Você está com medo, disse uma voz suave ao seu lado. Era a mulher idosa que havia levantado a primeira mão. Ela segurou a mão de Ana com força, como se pudesse transmitir energia. E se você se sentir assim, lembre-se, você não está sozinha. Todos nós estamos aqui. Às vezes, o primeiro passo é o mais difícil, mas nós daremos a mão uns aos outros. A sinceridade e bondade dela iluminaram o coração de Ana, trazendo lágrimas aos seus olhos. O que era uma centeira estava se tornando uma labareda, e isso a confortava. Mas logo surgiu um novo desafio. A porta da sala se abriu com um rangido, e um grupo de adolescentes entrou, com um ar desafiador. O que está acontecendo aqui? Estão falando de um menino da rua? Isso é uma perda de tempo. O clima de animação na sala mudou instantaneamente. Os que estavam lá se entreolharam, um misto de preocupação e raiva surgindo.
Ana sente o sangue subir e o coração acelerado. Esses adolescentes eram conhecidos na comunidade por já terem sido uma fonte de resistência à mudança. Precisamos nos unir e abraçar essa ideia, não importa o que digam, disse Ana, tentando manter a voz firme. E enquanto os olhares se cruzavam, a sensação de tensão crescia. Ana rezou para que as palavras que viessem a seguir não destronissem tudo. O que aqueles novos visitantes poderiam causar? Ficou parada, sentindo seu coração pulsar. O que elas iriam dizer agora? As expectativas estavam imensas, mas um novo desafio se aproximava e, com ele, a perspectiva de uma decisão que poderia mudar os rumos da comunidade. A tensão na sala era palpável. Os adolescentes que entraram, com ares de desdém, olhavam para os demais participantes da reunião como se fossem uma piada. Ana segurou a respiração, tentando encontrar uma forma de colocar a situação de volta nos trilhos. Escutem, começou um dos jovens, um rapaz que parecia mais velho que seus companheiros. Vocês acham mesmo que vão mudar alguma coisa na vida desse menino? Ele é só um entre tantos. E se vocês pensarem que isso vai mudar a realidade de outros que têm problemas muito maiores? Ele fez uma pausa, observando as reações ao seu redor. Nada poderia ser mais frustrante do que ver aquelas palavras minarem a coragem que começava a florescer. Mas, em vez de se deixar abater, Ana sentiu uma onda de determinação crescer dentro dela. Cada criança tem seu valor, cada vida tem seu espaço, ela disse, sua voz agora elevada e firme. Se a gente não tentar, nunca saberemos o que pode mudar. Lucas tem sonhos, assim como todos vocês. E nós precisamos ajudar a realizá-los, mesmo que isso signifique doar um pouquinho do nosso tempo, da nossa energia. Um murmúrio percorreu a sala. Algumas cabeças começaram a se mover em concordância. Ana viu alguns sorrisos hesitantes, e isso a encorajou. Mas o rapaz diante dela não estava convencido. E se ele desistir, como muitos outros? O que vocês vão fazer? Ah, claro, vão alegar que fizeram o melhor que puderam, mas no fundo saberão que não mudou nada. Ele exclamou, e algumas pessoas na sala olharam para o chão, incomodadas com a possibilidade de falhar. Ana olhou para Lucas, que a esta altura estava com os olhos arregalados. A esperança ainda ardia em seu olhar, mas ela sentia a pressão de dar alguma resposta que não só acalmasse seus medos, mas também os dos outros. E, em um momento de inspiração, ela disse, mudanças são difíceis e o medo faz parte da jornada, mas desistir nunca é uma opção. Se nós conseguirmos mudar a vida de uma única criança, já valeu a pena. E é essa pequena mudança que pode, quem sabe um dia, influenciar muitos outros. A sala estava em silêncio. Uma pausa carregada de reflexão. Aquela frase, tão simples e poderosa, reverberou como um eco nas paredes. Foi nesse instante que a mulher idosa, que segurava a mão de Ana, fez uma nova intervenção. Eu só peço que pensem sobre isso. Quantas vezes não somos abalados pela desilusão, mas ainda assim encontramos forças? Um exemplo pode ser tudo que um coração ferido precisa para se reerguer, disse ela, e os olhos de várias pessoas começaram a se encher de lágrimas. Ana, sentindo a esperança ressurgir, queria mais. Ela pegou um pedaço de papel e uma caneta que estavam em sua bolsa. Vamos fazer uma lista! Exclamou, animada. Vamos pensar em oportunidades e ações que todos podem participar. Precisamos que esta ideia viva. Os adolescentes hesitaram, mas a mudança no clima estava mais evidente do que nunca. Um deles, que havia ficado em silêncio, finalmente disse, talvez a gente possa ajudar, mas só se puder ser de verdade. Não quero enganar ninguém. As palavras ainda estavam pesadas, mas havia um tom de curiosidade no ar. Ana sorriu, viu que pequenas sementes de compreensão estavam brotando no solo da incerteza. Isso é tudo o que precisamos, um espaço para construir juntos, respondeu ela, já imaginando todas as possibilidades. A sala novamente se encheu de murmúrios, mas agora eram murmúrios de interesse, como se a luz no fim do túnel estivesse lentamente se acendendo. Quando todos começaram a se levantar, ainda havia dúvidas pairando no ar. Ana olhou para Lucas, seu coração acelerado na expectativa do que viria a seguir. O grupo se dispersou,
mas a esperança parecia mais forte do que antes. Vamos descobrir juntos o que o futuro nos reserva, mesmo que sem saber quais desafios ainda estavam por vir. Ana sentiu uma nova força dentro de si. Poderia essa nova caminhada levar a um desfecho inesperado? Alguma coisa lhe dizia que mudanças surpreendentes estavam apenas começando. A manhã seguinte trouxe um sol radiante que parecia refletir a nova esperança que havia surgido na sala de reunião. Ana acordou animada, sentindo um misto de ansiedade e determinação pulsando em suas veias. Era o dia em que as ideias ganhariam vida, e cada passo que fosse dado poderia levar a uma mudança significativa na vida de Lucas. Com um sorriso, ela se lembrou do olhar dele na noite passada, cheio de expectativa e, ao mesmo tempo, de um medo profundo. Hoje, vamos fazer a diferença, pensou, enquanto se arrumava para o dia. Na escola, Ana convenceu alguns colegas a se reunir na biblioteca para discutir como poderiam colocar suas ideias em prática. A atmosfera estava mais leve, e aos poucos, alguns dos adolescentes que antes mostravam desdém agora sorriam e contribuíam com propostas. O grupo levantou sugestões: arrecadar roupas, refeições quentes, até atividades para ajudar Lucas a desenvolver suas habilidades. Entre as discussões, Ana notou um novo participante, Marcos, um garoto que costumava andar sozinho e não se misturava muito. Ele estava mais aberto, compartilhando suas próprias experiências de superação em momentos difíceis. Ouvindo suas histórias, o grupo se uniu, e um sentimento de empatia genuína começou a crescer. Com cada ideia que surgia, Ana experimentou uma alegria indescritível. Era como se, finalmente, um propósito claro estivesse se formando. A possibilidade de impactar a vida de Lucas sempre esteve ali, silenciosa, esperando por um empurrãozinho. Agora, era real. Sejamos a voz que precisa ser ouvida, Ana disse, com entusiasmo. Vamos fazer uma apresentação no próximo encontro e compartilhar tudo isso com os outros. Precisamos de mais mãos, mais corações nessa missão. Uma onda de aplausos ecoou na sala. Todos estavam compreendendo, depois de tanta dúvida inicial, que mesmo pequenas ações podem gerar mudanças significativas. O medo tinha dado lugar à esperança. Enquanto isso, no fundo da sala, Lucas escutava tudo com atenção. Ele não falava muito, mas suas feições mostravam que cada palavra parecia tocar o fundo de sua alma. Ana sentiu um impulso e decidiu que, mais tarde, iria falar com ele. Queria que soubesse que não estava sozinho nessas jornadas. No meio do planejamento, uma proposta ressoou mais forte na mente de Ana. Ela sabia que as ações não podiam ser apenas sobre ajudar, mas também sobre conexão. O que Lucas queria? Quais eram seus sonhos? Com essa ideia bem plantada, Ana se aproximou dele, tentando captar aquele momento. Lucas, o que você mais gostaria de fazer? O que você sonha em tornar realidade? Ele hesitou, os olhos desviando para o chão. Depois de um momento, seu olhar encontrou o de Ana. Eu queria aprender a tocar violão. Sempre sonhei em tocar músicas e fazer as pessoas felizes. Ana sorriu com sinceridade, sentindo seu coração aquecer. E nós vamos fazer isso acontecer, eu prometo. Vamos encontrar um professor para você. Também podemos fazer um espetáculo quando você estiver pronto. Que tal? Lucas parecia estar em choque, e Ana mal podia conter sua empolgação. Ele assentiu lentamente, um sorriso tímido começando a surgir em seu rosto. Enquanto o dia avançava, Ana não pôde deixar de pensar sobre a transformação que estava acontecendo não apenas em Lucas, mas também nela e nos outros. Eles estavam mudando, e a cada nova ação, uma nova parte de si mesma surgia. Somente um começo, mas o sentimento de que algo grandioso estava por vir a envolvia como um abraço caloroso. Mas, no horizonte, nuvens escuras se formavam. Uma nova preocupação começava a surgir. Talvez nem todos estivessem a favor de suas ações. Uma voz familiar poderia atrapalhar tudo isso, e Ana não tinha ideia do que fazer se isso acontecesse. Estaria ela pronta para enfrentar essa próxima tempestade? O dia seguinte começou com uma tensão palpável. Ana acordou com um nó no estômago, pensando nas possibilidades e nos desafios que estavam por vir. Havia uma sensação de que algo importante estava se aproximando.
Enquanto se arrumava, seus pensamentos se voltavam para Lucas e como a vida dele poderia mudar com o plano que estavam formando. Na escola, o clima estava diferente. O grupo que se reunirá na biblioteca estava mais coeso, mas Ana não conseguia ignorar o olhar crítico de alguns alunos que não aprovavam a iniciativa. A sensação de apoio era forte, mas as sombras de desaprovação pareciam se estender entre os corredores. Durante o intervalo, Ana decidiu se aproximar de Marcos e perguntar sobre sua paixão por ajudar os outros. Ele sempre parecia tão solitário e, mesmo assim, agora estava tão animado. O que te fez querer participar, Marcos? Perguntou Ana, curiosa. Ele respondeu com seus olhos brilhando. Eu já passei por dificuldades parecidas. E quando vi que alguém como Lucas precisava de uma chance, não pude ficar parado. Sabe, às vezes a gente só precisa de alguém que acredite na gente. As palavras dele ecoaram em Ana. Com toda certeza, a gente precisa acreditar uns nos outros. Isso é tão importante. Mas em meio a essa troca de ideias, uma voz familiar interrompeu o momento. Era Camila, a líder de um grupo de alunos populares, conhecida por sua crítica afiada. Olha só, quem diria que você, Ana, estaria se metendo nessa história com o Lucas? Ele não merece toda essa atenção. Não é uma perda de tempo? Ana sentiu como se um frio tivesse tomado conta de seu estômago. Mas, respirando fundo, decidiu não se deixar levar. Camila, isso não é apenas sobre o Lucas. É sobre todos nós. Todos merecem uma chance, você não acha? Sua voz tinha um toque firme, mas coração batia rápido. O olhar perplexo de Camila foi um pequeno triunfo. Alguns colegas começaram a se reunir ao redor para ouvir, e Ana percebeu que isso poderia ser um problema. Mas ao mesmo tempo, percebendo o suporte, viu que era hora de transformar a insegurança em coragem. Um deles disse, é verdade, a gente pode fazer algo legal por ele. O Lucas merece. O grupo, animado, se espalhou pelo pátio, discutindo ideias, e com isso, o clima pesado parecia se dissipar. Embora Ana soubesse que a briga por aceitação não acabaria tão fácil, o apoio crescente dos colegas dava a ela esperança renovada. Assim que o sinal soou, Ana decidiu falar novamente com Lucas. Com o coração acelerado, ela se aproximou dele que estava sentado em um banco, observando a movimentação ao redor. Oi, Lucas. Como você está se sentindo hoje? Ele a olhou com um misto de expectativa e insegurança. Estou animado, mas e se eu não conseguir? E se ninguém gostar do que eu fizer? Ana se sentou ao seu lado, colocando a mão sobre seu ombro. Lucas, o que importa é que você tente. Para nós, o nosso apoio é o que conta. Você não está só. Quando você tocar, vai tocar o nosso coração. O sorriso surge lentamente em seu rosto, mas antes que ela pudesse profundizar mais a conversa, Camila se aproximou novamente, dessa vez com uma expressão de desafio. Você realmente acha que vai mudar a vida dele? É só um sonho, Ana. Essa provocação poderia desestabilizar Ana, mas ela estava decidida a não deixar a negatividade vencer. Outro grupo de colegas surgiu, se unindo a Ana. E se mudarmos o sonho dele em realidade? Vamos mostrar que a mudança começa aqui. Um deles bradou. Naquele momento, Ana teve certeza de que estavam todos juntos nessa luta. Mas enquanto a esperança crescia, a sombra da hesitação de Camila pairava no ar. Havia algo dela que deixava claro que essa história ainda não tinha terminado. Ana olhou ao redor, sentindo a força do apoio, mas também a inquietação. Como ela poderia se preparar para o que ainda estava por vir? E ainda mais importante, Lucas realmente conseguiria se soltar e deixar sua música fluir? Com esses pensamentos emaranhados na mente dela, um novo dia ensaiava para começar, e uma nova batalha parecia se formar. Ana acordou mais cedo do que de costume no dia seguinte, o sol filtrando a luz pela cortina como se quisesse fazer parte da sua determinação. O dia prometia ser vital. Hoje era o dia em que Lucas se apresentaria para a turma. Um misto de ansiedade e expectativa pulsava dentro dela. Era como se cada batida do seu coração fosse um pequeno tambor, chamando para a celebração da coragem.
Na escola, o ambiente estava carregado. A sala de aula parecia um campo de batalha. Os alunos trocaram olhares nervosos, e a conversa gerava murmúrios. Ana sentia um frio na barriga, mas, ao mesmo tempo, uma vontade imensa de enfrentar tudo o que viesse. Ao final da aula, ela fez um sinal para Lucas, que estava sentado ao fundo. "Você tá pronto?" perguntou ela, com um sorriso encorajador, tentando quebrar a tensão. Lucas balançou a cabeça com um gesto hesitante, mas Ana sabia que ali havia uma centelha de esperança. "Lembre-se, Lucas, você vai fazer isso por você. E nós estamos aqui, todos nós", disse ela com firmeza, gesticulando para os outros colegas que começaram a cercá-los, se solidarizando com a situação. Um estudante conhecido por seus comentários ácidos, Pedro, atravessou o grupo e lançou um olhar cético. "Ah, se eu fosse você, não esperaria muito. Música não vai mudar sua vida." A provocação era clara, e Ana sentiu a raiva subir. "Pedro, você não tem ideia do que ele viveu. Às vezes, uma música é tudo o que precisamos." Retrucou Ana, sem se importar com as palavras que saíam de sua boca. Ali, rodeada pelos colegas e sentindo a força do grupo, ela percebeu que a luta era maior do que só Lucas, era sobre romper correntes. Marcos, que havia se juntado ao grupo, olhou para Lucas e disse: "A gente só quer que você tenha essa chance. Você é mais do que um rótulo." Lucas sorriu, ainda inseguro, mas algo em seu olhar mostrava que ele se sentia um pouco mais leve. Ele nunca havia imaginado que outras pessoas pudessem querer apoiá-lo de verdade. O sinal tocou e, com isso, o grupo se dirigiu para o palco improvisado que montaram no pátio. A música ecoaria ali, e Ana, em um impulso, segurou a mão de Lucas. "Vamos juntos, ok?" Ele respondia com um reforço tímido. "Ok." Quando Lucas subiu ao palco, o silêncio se abateu sobre a multidão. Ana não conseguia tirar os olhos dele. As mãos tremiam, mas ele segurou o microfone com firmeza. Sem olhar a plateia, ele deu o primeiro acorde. A melodia, inicialmente branda, se alastrou, como a luz do sol que atravessa as nuvens. Mas, no meio da apresentação dele, um grito quebrou a concentração. "Isso é uma perda de tempo." A voz de Camila cortou o ar como uma faca. O silêncio pairou e, nesse momento, não era só Lucas que tremia. Ana sentiu uma raiva intensa brotar dentro dela. Ela não podia deixar que Camila estragasse tudo. Com a adrenalina à flor da pele, gritou de volta: "Hoje é sobre coragem. Se você não acredita nele, tudo bem, mas muitos de nós acreditamos. E isso é o que importa." O impacto de suas palavras reverberou pela multidão. Vários alunos começaram a aplaudir, e Ana viu Lucas relaxar. Ele se jogou mais na música. Enquanto o som da guitarra tomava conta do espaço, Ana percebeu que as sombras de dúvidas estavam se dissipando. A voz de Lucas ganhava força, a sintonia era mágica. Ele estava finalmente se entregando à sua arte. Mas, no fundo, Ana sabia que a batalha ainda não havia terminado. Se a coragem dele os aproximava, o peso da rejeição de Camila estava para chegar. Afinal, o que aconteceria quando a música parasse de tocar? E se a postura desafiadora dela voltasse com mais força? O momento de verdade estava cada vez mais próximo. O sol brilhava no céu, lançando uma luz quente sobre o pátio da escola. Lucas ainda estava no palco, sua guitarra nas mãos e palavras de coragem em seus lábios. Ana observava com o coração pulsando forte. Ele estava se entregando ao momento, e a música ecoava na alma de todos. O medo que antes dominava seus olhos agora se transformará em uma centelha de vida e esperança. As notas se misturavam com as palmas da plateia, e Lucas parecia brilhar. Era a primeira vez que ele sentia o poder de sua voz e o quanto poderia tocar o coração das pessoas. Ana se sentia orgulhosa ao vê-lo florescer diante dos colegas, finalmente se livrando do rótulo que tanto o incomodava. Mas então, um novo desafio surgiu. Camila, que até então estava um pouco mais quieta, se levantou novamente, claramente incomodada. "Isso é só um showzinho da caridade. Daqui a pouco, ele vai voltar para a rua e tudo isso vai ser em vão."
A frieza das suas palavras cortou o ar, e um murmúrio se espalhou pela multidão. Ana sentiu sua respiração acelerar. Aqueles olhares de dúvida estavam de volta, e ela sabia que precisava agir. Sem hesitar, tomou o microfone da mão de Lucas e dirigiu-se à multidão. Você quer saber o que é real? É ver alguém acreditar em si mesmo. Lucas está aqui, e todos nós podemos fazer parte desse momento. E ao invés de criticar, que tal olharmos para o futuro? O que todos nós podemos fazer para ajudar? A fala de Ana reverberou pela sala, trazendo um calor de solidariedade. Algumas pessoas começaram a se levantar, demonstrando apoio ao garoto que, agora mais confiante, retomou seu lugar no palco. Ele fez uma pausa, respirou fundo e voltou a tocar, a guitarra sendo uma extensão de si mesmo. E a música continuou, e mais palmas acompanhavam. Lucas olhou para Ana, e naquele instante, eles sabiam que haviam criado algo maior. Ele não estava apenas tocando uma canção, estava quebrando barreiras, mostrando a todos o que significava acreditar em um sonho e se unir por um propósito maior. Após a apresentação, o ambiente estava repleto de conversas, aplausos e sorrisos. A energia positiva começou a inundar aquele espaço, desvinculando e quebrando as críticas que antes ecoavam. A plateia olhou para Lucas, não mais como um menino de rua, mas sim como um professor em potencial, um líder em sua própria história. Ana aproximou-se de Lucas, e com um sorriso radiante, o abraçou. Você arrasou! Olha como tudo mudou! As pessoas acreditam em você, e você pode ser a voz de muitos. Ele sorriu, os olhos brilhando de gratidão. Ao redor, a semente da mudança havia sido plantada. Muitos começaram a discutir ideias para ajudar Lucas e outras crianças. Promessas de doações, mentorias e ajuda para desenvolver o programa que Ana havia sugerido começaram a surgir. Aquela pequena apresentação se transformou em um grande movimento. As barreiras estavam começando a cair, e a compaixão estava se espalhando como um incêndio. Mas ainda havia um último obstáculo. Camila, com o olhar desafiador, levantou-se mais uma vez. Isso não vai durar. E vocês sabem disso. Sonhos não sustentam vidas. As palavras dela tentaram desestabilizar a alegria do momento, mas Ana se manteve firme. Talvez não sustente uma vida, Camila, mas pode aquecer corações. E é isso que importa. O que você está fazendo para mudar essa realidade? Com essa pergunta, Ana viu a pressão se voltar contra Camila. Um silêncio tomou conta do ambiente, e naquelas palavras, uma reflexão sincera começou a surgir. Ana sabia que a luta ainda não tinha chegado ao fim. Mas sentia que uma mudança genuína estava acontecendo ali. Em seus rostos, não havia apenas alegria, mas também um reconhecimento coletivo de que cada um tinha o poder de fazer a diferença, mesmo que fosse apenas um pequeno passo. Os dias seguintes foram intensos. O programa de apoio a crianças de rua começou a tomar forma. A comunidade se uniu em torno do mesmo propósito, e cada um fez sua parte para garantir que meninos e meninas como Lucas tivessem um futuro. E nesse processo, Ana também encontrou amor e apoio em João, que a acompanhou em cada passo, compartilhando a paixão por educar e transformar vidas. Ana jamais imaginou que a jornada começaria com um simples ato de compaixão, e agora se tornará um chamado à ação. Aquele menino que ela encontrou na ladeira não apenas mudará a sua vida, mas agora estava impactando toda uma comunidade. E no final, todas as feridas começaram a se curar, não porque carregavam respostas, mas porque todos ali entenderam que o amor, a entrega e a empatia são capazes de transformar realidades. Eles já não eram mais só palavras, mas sim ações. Uma nova história estava sendo escrita, cheia de promessas e esperanças. Enquanto Ana observava Lucas ministrar sua primeira aula com as crianças, um sorriso se formou em seu rosto e uma lágrima escorreu. Às vezes, tudo o que se precisa é um pouco de amor e coragem para mudar o mundo. E ela tinha certeza de que eles estavam apenas começando. E se você se identificou com essa história incrível de transformação, agora é a sua chance de fazer parte disso. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que podem inspirar a sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você acredita na mudança.
Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Porque só verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Não espere nem mais um segundo para fazer a sua parte. Vamos juntos transformar mais vidas.